Graça e paz, meus amados, bom dia aos nossos companheiros aqui de direcionamento diário. Glória a Deus, estamos aqui partindo para um final de semana. E aí seria talvez uma boa ideia começarmos já a avaliar e a analisar como foi a nossa semana. Nessa semana nós temos caminhado segundo o direcionamento de Deus, segundo a sua condução. Como temos andado essa semana? O quanto nós decepcionamos. Ontem, enquanto estávamos no nosso culto das quintas-feiras, em algum momento nós fomos lembrados acerca de nos decepcionarmos. O que é decepção? Por que a decepção acontece com a gente? Nessa semana, durante a caminhada baseada no direcionamento de Deus, será que nos decepcionamos com algumas coisas? Por incrível que pareça, e por mais que isso seja meio que estranho, e não é, muitas vezes pessoas se decepcionam com Deus. Tem muita gente decepcionada com Deus. E isso não é anormal, isso não é uma coisa rara, não. Muita gente decepcionada com Deus. Eu não sei se você algum dia já se decepcionou com Deus, mas muitos de nós, em alguns momentos, nos decepcionamos com pessoas, às vezes conosco mesmo, com determinadas atitudes que tenhamos tomado. Nos decepcionamos. E nos decepcionamos, inclusive, e talvez eu seja aqui dramático, mas não é. Nós nos decepcionamos com Deus mais do que com qualquer outra pessoa. Quantas vezes você já orou a Deus pedindo algo e Ele não concedeu? Quantas vezes você já orou a Deus e teve a sensação de que Ele não te ouviu? Ao passo que nós conhecemos nosso Deus e sabemos que Ele ouve, Ele escuta tudo, então pode ser que a nossa decepção seja porque Ele não atendeu. E isso não é raro. Pode ser que você que está vendo a live, você que vai ver essa gravação em algum momento, pode ser que você está nesse momento decepcionado com Deus. Altamir está dizendo uma coisa muito interessante. Todos os dias reclamamos, somos ingratos. Meu irmão, e como somos? Eu tenho falado, meus amados, que a gente aprende todos os dias, e uma das coisas que a gente aprende é que a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos louvores, e louvor tem a ver com coração grato, tem a ver com ação de graças, tem a ver com o muito obrigado, tem a ver com isso, tem a ver com gratidão. E Deus habita nesse ambiente. Aí a pergunta que a gente precisa fazer mesmo é: se Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita no meio das nossas reclamações, das nossas murmurações? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, na verdade.
E a decepção, como a gente estava falando ontem, no nosso culto, eu lembrei aqui agora, a decepção leva-nos à murmuração. E por que nos decepcionamos? O que nos faz decepcionar? É quando a coisa não acontece de acordo com aquilo que esperávamos ou que gostaríamos que fosse. Né? Nós queremos algo, nós pedimos para Deus aquele algo segundo a nossa vontade. Então, muitas vezes nós achamos que é uma necessidade e é apenas uma vontade. Mas Deus, que conhece o nosso coração, olha o que o salmista está dizendo. Temos casa, temos trabalho, temos saúde, temos família, temos carro, temos que comer e ainda reclamamos. Olha que mensagem. Tem pessoas que não têm o que comer, está num leito de hospital, está vivendo perdas, está em situações dramáticas e ainda assim, por incrível que pareça, eu conheço situações em que pessoas com tudo isso que temos estão reclamando e pessoas não tendo nada estão agradecidas. Então o que nos faz decepcionar? Nos faz decepcionar é não andarmos segundo a vontade de Deus, porque se nós andarmos segundo a vontade de Deus, orarmos segundo a vontade de Deus, nós não vamos pedir o que Deus não irá dar. Se nós estamos de acordo com a vontade de Deus, nós não vamos pedir o que Ele não vai nos dar, porque nós estamos orando segundo a vontade dEle. Jesus, quando orou, ele diz assim: Pai, se houver alguma possibilidade, se for possível, passa de mim essa situação, passa de mim esse cálice. Contudo, acima de tudo, antes de tudo, que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar o seguinte: Pai, seja feita a tua vontade na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. No céu, só a vontade de Deus prevalece. Ao passo que na terra, nós estamos querendo que Deus faça a nossa vontade. Por exemplo, nós temos planos. A Bíblia diz que os planos são coisas do ser humano. Nós fazemos planos. Isso é, como é que eu diria? Isso é do ser humano, isso é importante, a gente fazer plano, ter plano. Porém, lá em Provérbios vai dizer assim: do homem são os planos do coração, mas a palavra final é de Deus. Isso é muito importante. No céu, só a vontade de Deus prevalece. Na terra, nós desejamos que a nossa vontade prevaleça, que Deus faça a nossa vontade, mas a oração é que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra do jeito que ela é feita no céu. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos analisar qual seria a saída para tudo isso? É andar de acordo com o direcionamento de Deus. Se nós levantarmos pela manhã, não pedimos nada além de: Senhor, o que é que tem para mim hoje? O que está na minha história para hoje? Qual é a direção que eu devo tomar hoje? E esperar e ouvir. Às vezes nós pedimos a Deus algo e nós saímos da oração,
temos um sentimento no coração e achamos que aquilo é Deus falando. A gente esquece que a gente não pode confiar no nosso coração, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, diz a palavra do Senhor. Então eu gostaria de hoje convidar você a ler um texto que fala da transfiguração de Jesus, mas eu gostaria de pensar em um direcionamento do Senhor. Em um direcionamento do Senhor. A receita, irmão Altamir, ela é isso, ela é simples. Um dia eu estava pregando, depois que eu preguei, alguém falou assim: pastor, como que parece que ao ouvir a ministração da palavra, parece tão simples? O senhor definiria o evangelho como simples ou complicado? E eu disse: o evangelho é complicadamente simples. Por quê? Porque de tão simples que é, a gente acha que tem que complicar ele. De tão simples que é, nós achamos complicado andar segundo o que a palavra de Deus está dizendo. O nosso irmão está dizendo: não podemos dar brecha, é só seguir a Jesus. Simples assim. Mas por que é tão difícil? É porque nós temos muita dificuldade para ouvir. Como é que é a sua oração? Você já parou para analisar a sua oração ou os seus momentos de oração? Nos seus momentos de oração, quem é que fala e quem é que ouve? Você já reparou que na maioria das vezes que nós oramos, na verdade não é uma conversa, é um monólogo? Porque eu falo e falo mais, e peço mais, e apresento a minha vontade, e eu quero a minha vontade satisfeita, e eu oro de novo, eu falo de novo, eu oro 1 hora, eu oro 2 horas, eu oro 3 horas, e na hora que Jesus vai dizer assim: agora é a hora de eu falar, aí sabe o que a gente faz? A gente fala assim: em nome de Jesus, amém. E levanta a oração e vai dizer: hoje eu orei. Não, hoje você falou. Hoje você pediu. Hoje só você falou. Só você mostrou a sua vontade. Você não esperou Deus falar. Se oração é uma conversa, é preciso que na nossa oração nós tenhamos tempo para escutar Deus. Eu quero ler um texto que está em Mateus 17. Eu vou ler aqui 5 versículos, mas eu gostaria de meditar só no versículo 5. Principalmente, na verdade tem todo esse contexto. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Guarde isso, é bom estarmos aqui. É bom estarmos num lugar que nos traz conforto e também que nos traz uma certa religiosidade, porque aqui representava-se a lei, os profetas e a graça. Então, Jesus aparece ali, Moisés e Elias falando com ele, e Pedro respondendo disse: bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Às vezes nós queremos fazer ao mesmo tempo 3 templos, um para a lei, um para os profetas e uma para Jesus, um para a graça. Só que exatamente
Jesus estava transfigurando para mostrar uma outra coisa, que nele convergia tudo, nele estava tudo, a lei e os profetas, nele estava a resposta para toda a lei e os profetas. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Nele estava. A Bíblia diz que a ideia de Deus, o propósito de Deus é convergir a Cristo todas as coisas. Só que os discípulos acharam aquilo muito confortável, muito legal, e vamos fazer vamos morar aqui, vamos ficar por aqui, vamos passar uns dias aqui. Mas Jesus sabia que lá no pé do monte tinha algo acontecendo que precisava ser resolvido. Mas olha só onde eu quero chegar. E estando ele ainda falando, Jesus corta ele. Que conversa é essa? Pedro ainda estava falando, Jesus então corta ele. Aliás, na verdade, que corta ele foi um acontecimento ali. E eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Deus interrompeu aquele desejo de Pedro, aquela conversa de Pedro. Acho que essa era a hora da gente decepcionar. Poxa vida, não deixou nem eu terminar de falar. Pedro estava falando, o Senhor então se manifesta, Deus se manifesta ali. A Bíblia diz que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: olha isso, este é o meu filho, este é o meu filho, em quem me comprazo. Algumas versões dizem assim: a ele ouvi. A minha diz assim: escutai-o. Eu vou parar aqui. Nesse versículo e voltar aqui a essa ideia das nossas vontades, das nossas decepções, dos nossos anseios e dos nossos achismos em achar que talvez porque paramos alguns momentos do dia para falar com Deus das nossas vontades, aí está tudo certo. Na verdade, a gente precisa aprender uma coisa que o Senhor nos ordenou, nos direcionou. E eu quero pedir a você, entender com você, que seja esse hoje o direcionamento de Deus para mim e para você. Que direcionamento é esse? Ouça Jesus. Ouça Ele. Veja o que Ele tem a dizer sobre como você deve andar hoje, o que você deve fazer hoje. A Ele ouvir, esse é o direcionamento. Partindo desse princípio, analise uma coisa: quantas vezes por dia você para ouvir Deus? Não estou falando de estudar a Bíblia, é uma forma de ouvir a palavra dele. Não estou falando de fazer uma oração. Eu estou falando de ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Deus. Deus, Ele, quando viu que Pedro estava desejando
fazer uma mistura entre lei, profeta e graça, e tentar viver essa religião, essa ideia de fazer 3 templos. Interessante que ele não disse assim, vamos fazer uma tenda para os 3. Ele diz, vamos fazer um tabernáculo, um para cada um. E a gente vai conseguir viver isso, viver esse desculpa, bateu aqui, esse triplo culto, essa tríplice religião, essa mistura. Então Deus interrompe Pedro e diz, olha, tudo que você tem que fazer não é ficar pedindo fazer 3 templos, 3 tabernáculos. Tudo que você precisa não é ficar aqui no monte, porque não é aqui o ambiente. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir Jesus. Às vezes nós queremos fazer tanta coisa para Deus e esquecemos de ouvir a Deus. Nós nos declaramos servos de Deus. Então eu quero pensar com você sobre o fato de que nós chegamos num restaurante, por exemplo, e quando nós chegamos num restaurante, nós somos recebidos por um servo, por um garçom, por um servidor ali, por um atendente. E ele ou ela vai nos perguntar, vai entregar para nós um cardápio, ou simplesmente vai estar com uma caderneta para anotar. Então ela pergunta, o que queremos? Como pode nos servir? Como posso te servir? O que você vai pedir? Em um restaurante, em uma churrascaria, em uma lanchonete? Eu vou pedir o que eu desejo, o que eu quero. E ele não vai dizer simplesmente assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos aqui uma variedade de coisas, mas hoje eu vou te dar isso. Hoje você vai comer isso, você vai comprar isso para comer. Nós temos uma variedade de sucos e refrigerantes, mas você vai tomar esse suco aqui. O garçom não faz isso, o atendente não faz isso. O dono do restaurante, da lanchonete, não vai fazer isso com o cliente, porque ele está ali para servir. Então ele vai perguntar, o que você quer? Nós somos servos de Deus e nós levantamos no dia, o Senhor está ali, em nossa frente. E nós estamos aqui para servi-lo. E a gente não pergunta o que ele quer para hoje. A gente dá o que a gente acha que ele quer. E a gente ainda acha que ele não faz mais do que obrigação em receber aquilo que eu estou entregando. Isso acontece também com o cântico que vamos cantar. No culto,
vamos ensaiar o louvor e a gente fala, esse cântico está na moda, esse cântico está bombando, esse cântico é o cântico das igrejas de hoje, então nós vamos cantar esse, porque todo mundo está cantando esse. Como nós pregadores vamos pregar e falamos assim, olha, hoje eu vou entregar esta mensagem. A gente não pergunta para o Pai, Pai, o que o Senhor quer falar para a minha congregação hoje? O que é que o Senhor vai falar para a sua igreja hoje? Eu sou apenas um instrumento, então usa-me, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar. Eu não levanto pela manhã e digo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Por onde eu devo começar? Onde devo ir? Com quem devo conversar? Me dirija nisso, Senhor, me conduza nisso. E então você vai andar segundo a orientação. O que Deus nos orienta hoje é, você não tem que ouvir Elias ou Moisés, você tem que ouvir Jesus. Porque Moisés e Elias também ouvem Jesus. Porque Moisés e Elias também estão de acordo com Jesus. Porque Moisés e Elias são homens como nós. Esse é meu filho amado, a ele escute, dê ouvidos a ele. Então que esse seja o direcionamento de hoje, o nosso direcionamento diário. Que hoje você possa escutar Jesus, que você possa tirar um momento da sua história. E você vai reparar que é tão complicado, porque nós temos um dia e nós temos dificuldade para separar de um dia e dedicar esse tempo a ouvir aquele que o próprio Deus disse, escutai-o. Aquele que um dia Maria disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse direcionamento. Escutar quem conhece o caminho. Porque Jesus, ele não vê como a gente vê. Ele conhece todo o percurso que tem pela frente. Ele conhece todo o percurso que já fizemos. Ele conhece o ponto em que estamos. Ele conhece o percurso que está à nossa frente. Mas nós não conhecemos. Então, se eu não sei o caminho, eu preciso do GPS. E o GPS do crente não é um aparelho que a gente coloca no carro ou no celular, um aplicativo. GPS para o crente é ser guiado pelo Senhor. É preciso que a gente tenha a capacidade de ouvir Jesus. A orientação do Senhor, o direcionamento do Senhor para essa sexta-feira, para essa véspera de final de semana. Ouça Jesus. Se você ouvir Ele, você não vai errar menos. Você não vai errar. Nós erramos porque nós não ouvimos direito, e se ouvimos, não obedecemos. Porque Jesus não dá conselhos errados. Jesus não dá direção errada. Jesus não tem planos falhos. Então, se nós ouvirmos, vai dar tudo certo. Na verdade, se nós decidimos ouvir, já deu tudo certo. Então eu não sei como você está na sua vida de oração, de leitura da palavra, de frequência aos cultos na sua igreja.
do cumprimento dos seus compromissos com Deus, dos seus talentos, dos seus dons, na sua família. Eu não sei como você está, mas para qualquer situação, para qualquer passo que você for dar, não apenas hoje, nessa sexta-feira, mas durante a sua vida, siga o direcionamento de Mateus 17, 5. Mateus 17, 5. Siga esse direcionamento. Este é meu filho, em quem tenho prazer, a ele ouvir. Dê ouvidos a ele, escute ele. Escute ele, porque escutar ele é a chave do êxito, do sucesso. Se nós escutarmos Jesus na íntegra, não diminuirá os nossos erros, eliminará. Então pode ter certeza, Jesus não erra e Jesus não dá instruções erradas. O problema não é a instrução de Jesus. O problema é que a gente não está com paciência para ouvir ou para esperar a orientação. A gente simplesmente quer colocar um plano diante de Deus e quer que Ele assine embaixo. Quantas orações não ouvidas, mas não é porque o Senhor não ama quem está orando. É porque a oração não tem nada a ver com a vontade do Pai. Ouçamos Jesus. E isso não é difícil. Que isso deve ser, na verdade, um estilo de vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo recompense o seu tempo de estar aqui nessa live, de parar para ouvir. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e que você tenha ouvidos dispostos a ouvir. Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos têm ouvidos, mas nem todos têm ouvidos dispostos a ouvir. Ouça a direção, ouça o direcionamento e vai ficar tudo bem. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos dirige, nos direciona. O Senhor tem a direção certa, a orientação certa. A tua palavra diz que o Senhor tem planos para nós e não são planos de mal, são planos de bem, para nos dar um futuro e uma esperança. Mas, ó Deus, como falhamos nisso, como erramos nisso, como abandonamos, ó Deus, desprezamos a beleza do te ouvir. Não te ouvimos direito. Então, ó Deus, que os nossos ouvidos sejam limpos pela sua palavra, pela sua unção, e que possamos ouvi-lo, e não apenas escutá-lo, mas escutar o Senhor e obedecer ao que estamos escutando, dar ouvidos a Ti. Pai, muito obrigado por cada família representada nas pessoas que estão nessa live hoje. Muito obrigado por esta vida que está vendo essa gravação, seja hoje, seja em qualquer dia, qualquer ano, qualquer mês. Abençoe a sua casa, sua cidade, seu estado. É o que oramos, ó Deus. E nós clamamos e agradecemos e louvamos o teu nome. Nós clamamos, ó Deus, para que nós tenhamos realmente ouvidos prontos para ouvir. E que a mão do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, às 9 da manhã, se Deus permitir.